Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 30 de junho de 2023, hoje é dia dos protomártires da Igreja de Roma. Papa disse aos jornalistas: olhar cuidadoso sobre a notícia dissipa as sombras de um mundo dividido. Reportagem de Andressa Coledo, Vatican News. Os vencedores da 15ª edição do Prêmio Internacional de Jornalismo Biagio Agnes, junto a uma delegação italiana que promove a iniciativa, foram recebidos pelo Papa na manhã do último sábado, 24 de junho, no Vaticano, após a cerimônia de entrega da homenagem realizada na sexta-feira, 23 de junho à noite, na Praça do Campidoglio, em Roma. Na audiência, Francisco felicitou os premiados e encorajou a difusão de uma informação correta, educando e formando as jovens gerações, inspirando-se no famoso jornalista italiano que dá nome à distinção, Biagio Agnes, protagonista da empresa pública de rádio e TV da Itália. Foi um defensor do seu serviço público, capaz de intervir com sabedoria e decisão para garantir uma informação autêntica e correta. Em discurso que foi entregue aos presentes, o pontífice falou das grandes mudanças atuais que também desafiam o dia a dia do jornalista, chamado a gastar as solas dos sapatos ou a caminhar pelas ruas digitais, sempre ouvindo as pessoas que encontra, inclusive lá onde ninguém vai, para contar sobre a realidade, como aquela da guerra, já que, relatando a tragédia ou o absurdo dos conflitos, faz com que todos se sintam parte do mesmo sofrimento. Para isso, o Papa destacou a importância de 3 elementos do trabalho jornalístico, cada vez menos utilizados, mas que ainda têm muito a ensinar: bloco de anotações, caneta e o olhar. Francisco começou dando ênfase à ação de anotar, o que envolve muito trabalho interno, como testemunhas diretas ou através de uma fonte confiável. O bloco de anotações nos lembra da importância de ouvir, mas acima de tudo de nos deixarmos fascinar pelo que acontece. O jornalista nunca é um contador da história, mas uma pessoa que decidiu vivenciar suas implicações com participação, com paixão. Ao descrever o uso da caneta no trabalho jornalístico, apesar de estar cada vez menos sendo usada, recordou o Papa: por estar sendo substituída por instrumentos mais modernos, ela ajuda a elaborar o pensamento, conectando a cabeça e as mãos, promovendo lembranças e ligando a memória ao presente. A caneta, portanto, lembra o ato criativo dos jornalistas e dos profissionais da mídia, ato que exige unir a busca da verdade com a retidão e o respeito pelas pessoas, em particular com respeito pela ética profissional, assim como Biagio Agnes fez. O bloco de anotações e a caneta são meros acessórios, se faltar um olhar para a realidade. Ponderou o pontífice sobre a necessidade do jornalista ter um olhar real, não apenas virtual. Pensemos, por exemplo, no triste fenômeno das fake news, na retórica belicista ou em qualquer coisa que manipule a verdade. É necessário um olhar cuidadoso sobre o que está acontecendo para desarmar a linguagem e promover o diálogo. O olhar deve ser direcionado a partir do coração. Dali brotam as palavras certas para dissipar as sombras de um mundo fechado e dividido e construir uma civilização melhor do que a que recebemos. É um esforço exigido a cada um de nós, mas que requer, em particular, um senso de responsabilidade por parte dos profissionais da comunicação para que possam exercer a própria profissão como uma missão. Mensagem para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 24 de janeiro de 2023. Notícias da Igreja Católica. Cardeal Farrell disse em encontros sobre movimentos eclesiais que seja um dinamismo sinodal em sintonia com o Papa. Reportagem do Vatican News. Seu papel específico, sua colocação teológica, é colaborar com o ministério petrino e seu desejo apostólico de levar o Evangelho a todos. O prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cardeal Kevin Farrell, reafirmou a identidade e a missão dos movimentos eclesiais e das novas comunidades na abertura do encontro anual intitulado Em Missão com Pedro, a apostolocidade no coração da identidade dos movimentos,
organizado pelo dicastério 25 anos depois do primeiro congresso internacional que reuniu essas realidades em Roma, concluído com a solene vigília de Pentecostes na Praça São Pedro, com o Papa João Paulo II, em 30 de maio de 1998. Naquela ocasião, o então cardeal Joseph Ratzinger deu uma palestra intitulada Movimentos Eclesiais e sua Colocação Teológica. Ao relembrá-la, o cardeal Farrell reiterou que o específico do ministério petrino é a superação da dimensão puramente local, bem como olhar para o mundo como um todo. Na história da Igreja, observou ele, surgiram carismas e movimentos espirituais que colaboraram com os sucessores de Pedro na propagação do Evangelho. Essa colocação teológica dos movimentos das comunidades eclesiais ao lado da ação do Papa apresenta desafios importantes para hoje. Em primeiro lugar, continuou o chefe do dicastério, o da evangelização, implementada de uma forma que saiba falar aos homens e mulheres contemporâneos, evitando práticas, linguagens e métodos anacrônicos. Disso deriva a necessidade de colocar o carisma em contato com as necessidades reais das pessoas, com as novas sensibilidades culturais e as novas situações pastorais, assim como, concluiu o cardeal Farrell, a indicação de viver a apostolicidade missionária de modo sinodal, em profunda harmonia com o Papa, com as igrejas particulares e seus pastores e com os outros movimentos eclesiais. Notícias da Igreja Católica. Papa Francisco disse em mensagem que a América Latina precisa de ajuda solidária para atender os pobres. Reportagem de Michele Javier e Andressa Coledo, Vatican News. A América Latina precisa de ajuda solidária para evangelizar as periferias geográficas e existenciais e para responder às necessidades dos mais pobres e excluídos. Se isso acontecer, mantendo o essencial cristão no centro, a cooperação fraterna e sinérgica entre todas as instituições e organizações católicas de ajuda será um fruto abundante. O Papa Francisco lembrou disso em uma mensagem dirigida na semana passada aos participantes de um encontro com as instituições e organizações de ajuda à Igreja, realizada no âmbito da Pontifícia Comissão para a América Latina. O evento de 2 dias terminou na sexta-feira passada em Roma. Uma das tarefas da comissão, que Francisco explicou ter decidido manter na nova estrutura da Cúria, designada pela Praedicate Evangelium, preservando assim a intuição que Pio XII teve em 1958, é aquela de apoiar financeiramente alguns projetos de evangelização e de lidar com situações de emergência e promover algumas atividades significativas para a Igreja na área de sua competência. Para isso, lembrou o Papa, a Pontifícia Comissão para a América Latina pôde contar com a colaboração de várias instituições humanitárias, cada uma com a sua própria natureza e missão, que compartilham uma identidade católica. Essa especificidade, enfatizou Francisco, agradecendo-lhes pela colaboração, deve distinguir seu trabalho daquele de qualquer organização humanitária puramente leiga e fazer redescobrir a cada dia, com maravilha e gratidão, que a fé cristã é a certeza da amizade de um Deus que nos prepara, nos educa e nos acompanha de maneira próxima e constante. O importante, portanto, não é a eficiência administrativa, que se espera que seja muito boa em qualquer caso, ou o simples esforço humanitário que vem de um coração generoso, mas o que é verdadeiramente original em nossa ajuda é a caridade de Jesus Cristo que nos impulsiona, é aquele amor que nos precede e nos convida a confessar Deus Pai, princípio de todo o bem, Jesus Cristo, nosso irmão que nos redimiu, o Espírito Santo que guia a Igreja, cria comunhão e orienta a humanidade para a sua plenitude. Se isso não estiver presente, o que resta é o pragmatismo frio que acaba sufocando as instituições eclesiais e seus membros. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.